Fala galera, bem-vindo ao canal Descomplica Mundo da Programação, o seu canal de estudos. Aqui quem fala é Carlos Alberto e eu vou ser o seu guia nesse fantástico mundo que é o mundo da programação. Hoje vamos abordar uma plataforma que está sendo muito utilizada no dia a dia das grandes empresas, que é a plataforma Power BI. Esta plataforma é uma plataforma para a criação de dashboards interativos. E vamos lá para a primeira aula. Hoje vamos aprender a utilização de duas funções muito utilizadas na nossa plataforma Power BI, que é a função SUM e SUMX. Essas duas funções nada mais são do que funções de agregação. E vamos lá. Bom, para começar a aula, vamos carregar a nossa base de dados. Para carregar a base de dados, vamos em obter dados. Lembrando que não estamos trabalhando a base de dados, estamos imaginando que a sua planilha que você utiliza no dia a dia já tem a formatação que você precisa, já tem as informações que você precisa. E a gente vai apenas vinculá-la na ferramenta Power BI para criar esse dashboard. Então, vamos lá. Obtenção de pasta de trabalho Excel. Eu posso obter por vários tipos de fontes. Fontes de dados de pasta Excel, SQL, texto, dentre outras. Mas vamos para Excel, que é a ferramenta que a gente utiliza no dia a dia das nossas empresas. Obter dados, ela já abriu a minha base de dados aqui, o meu arquivo em Excel. Dados aula 1 vai ser o arquivo que eu vou utilizar e abrir. Prontinho, ele vai abrir um editor chamado Power Query. Esse editor Power Query serve para nós tratarmos as informações, para analisar o tipo de informação que vai subir no nosso ambiente do Power BI. Então, vou clicar aqui na aba que eu quero, ele carrega o que existe nessa aba. Vocês podem ver que eu tenho data, cidade, empresa, produto, quantidade, valor unitário. Uma dica, nunca clique em carregar direto, e sim transformar dados. Por quê? Porque eu vou analisar os dados que eu tenho na minha base, ver se não existe nenhum problema com ela. E vamos lá transformar dados. Um minuto que está carregando. Bom, abriu o nosso editor Power Query. Nesse editor, vocês podem ver aqui no canto esquerdo que trouxe a minha base de faturamentos, e dessa base de faturamento trouxe como as minhas informações estão. Vocês podem ver que eu tenho aqui válidos, erro e vazios. Vocês podem ver que cada coluna está 100% válido os dados. Então, não existe nenhum erro na minha base de dados. Uma dica, aqui no canto superior, onde eu tenho esses números, 1, 2, 1, 2, 3, ABC ou data, serve para estar formatando cada coluna separadamente. Então, vamos clicar aqui, vocês podem ver que eu tenho número decimal fixo, inteiro, percentual, data, hora e assim por diante. Então, vocês podem ver que cada coluna já está formatada corretamente. Número decimal, quantidade como número inteiro, os nomes cidade, empresa e produtos como texto, e a minha data como data resumida. Agora, vamos aqui em fechar e aplicar. E vamos lá para a nossa base do Power BI. Bom, ele está carregando as informações, fazendo o input da minha base de dados. E vocês podem ver aqui que no canto direito, onde tem campos, ele vai carregar a minha tabela. Está aqui a minha tabela que estava lá no Excel, a minha base de faturamentos. E em cima disso que eu vou trabalhar as informações. Aqui no canto esquerdo, eu posso verificar como os meus dados estão. Data, cidade, empresa, ó, eles já estão formatados do jeito que eu preciso. Bom, vamos lá para as fórmulas. Tanto a fórmula SUM quanto a fórmula SUMX são fórmulas de agregação, são fórmulas de soma. O detalhe de uma para outra é que a fórmula SUM, eu faço a somatória de apenas uma coluna. Isso é, eu posso pegar todo o quantitativo aqui da coluna quantidade ou a somatória de todo o valor unitário. Já a fórmula SUMX, ela serve para fazer, através de uma expressão, a soma linha a linha. E eu posso utilizar várias colunas. Bom, é meio complicado assim, mas vamos para o exemplo que vai ficar bem mais fácil. Bom, antes de mais nada, vocês podem ver que aqui na minha planilha, eu não tenho a minha coluna valor total. E essa coluna, esse valor total, eu vou calcular pela fórmula SUMX. Existem outros métodos. Eu posso criar uma nova coluna aqui e fazer essa coluna valor total. Lembrando que, quando eu crio uma nova coluna no meu Power BI,
ele pode, dependendo da quantidade de dados, perder desempenho aí. Então, não é legal. Vou ensinar a maneira, mas o objetivo é utilizar por novas medidas. Bom, para criar uma nova coluna, eu venho aqui em nova coluna. Ele vai abrir um campo aqui para mim, que é o meu editor, para que eu possa especificar nome da coluna e as informações que eu quero. Aqui no canto superior, vocês podem ver, o nome da minha coluna vai se chamar valor total. Então, vamos lá, valor total. E ela é igual ao quê? Opa, perdão, igual. Ela é igual a quantidade vezes o valor unitário. Então, vamos lá. Quando eu coloco quantidade, ele já me habilita a base de dados que é essa base de dados faturamento e o nome da coluna, quantidade, multiplicado pelo meu valor unitário. Tem aqui também a base de faturamento para o meu valor unitário. Dando Enter, vocês podem ver que ele já está criando a minha coluna valor total, trazendo quantidade vezes valor unitário. Bom, como eu disse, a criação de novas colunas não é legal. A gente vai utilizar, dependendo do processo que a gente vai fazer, dependendo do dash, a gente pode estar criando essa nova coluna. Mas para esse exemplo não é legal. Então, vamos lá, eu vou excluir ela, só para mostrar para vocês como que é fácil criar, mas eu vou fazer por novas medidas. Então, vamos lá. Voltou no padrão que estava a minha base e eu venho aqui para a aba relatórios. Na aba relatórios, eu vou criar essa medida. Uma dica, é legal a gente criar uma nova tabela para salvar todas as medidas que a gente vai criar, porque senão fica meio complicado você colocar, quando eu tenho várias bases de dados, fica achando aonde está salva aquela fórmula. Então, eu aconselho vocês a criar uma nova tabela. Para criar uma nova tabela, eu venho aqui em modelagem, nova tabela. Clicando em nova tabela, ela vai abrir para mim o meu editor, pedindo a estrutura. Então, eu vou lá e vou falar para ela que eu quero que crie uma nova tabela. Eu vou começar como underline, por quê? Porque quando eu ponho underline, ela vai ser a primeira tabela no meu canto direito superior aqui aparecer. E aí fica organizado. Eu sei que tudo que está em cima é fórmula, os de baixo são tabelas de informações. E essa minha tabela vai se chamar fórmulas. Pronto, eu já trouxe aqui, opa, só um minuto, apagando aqui. Clicar aqui fora e eu trouxe aqui a minha aba, a minha tabela fórmulas. Vocês podem ver que ela já está habilitada aqui em cima. Então, eu tenho a minha base faturamentos, que é uma tabela, e a tabela fórmulas, onde eu vou salvar todas essas medidas. Bom, para criar uma nova medida, basta clicar em cima da fórmulas aqui com o botão direito do mouse e vir em nova medidas. Ela vai abrir novamente o editor. E aí eu vou criar a minha tabela coluna, a minha medida coluna. Então, vamos lá, o nome da minha medida vai se chamar valor total. Aí eu vou utilizar a fórmula. Qual fórmula que eu vou utilizar? A SumX. Por quê? Porque a SumX, como vocês podem ver, ela retorna a somatória de uma expressão avaliada para cada linha da tabela. Então, eu vou dar a tabela que eu quero, a expressão, e ela vai linha a linha fazendo esse cálculo. Então, vocês podem ver que quando eu habilito a minha sum, qual que é o primeiro argumento? Ela vai lá e me pergunta qual tabela eu quero utilizar. E a minha tabela é a minha base faturamentos. Vamos lá, vírgula. Agora, ela está me perguntando qual que é a expressão. A minha expressão é qual o termo que eu vou utilizar para trazer o resultado que eu quero. Eu sei que o meu valor total é quantidade vezes valor unitário, então vamos lá. Quando eu coloco aqui quantidade, vocês podem ver que automaticamente no meu Power BI ele já fala, ó, eu quero da base faturamentos a coluna quantidade. E eu sei que a minha quantidade ela é multiplicada pelo meu valor unitário. Então, ele vem aqui também na base faturamentos, traz o meu valor unitário. Fecho parênteses e dou um Enter. Prontinho. Ele já vai lá, carrega e está pronta a minha fórmula valor total. Vamos colocar um gráfico aqui para ver como que vem essas informações? Estou colocando aqui um gráfico de colunas e vou trazer minha nova medida valor total aqui em valores. Prontinho, ele já me trouxe detalhes do gráfico. Só que não está trazendo a informação, não está trazendo o valor. Bom, vamos dar uma formatada nisso. Basta eu clicar aqui no pincelzinho, vir em rótulo de dados. Uma dica que eu dou para vocês: crie um gráfico qualquer e vai brincando aqui com essas informações para vocês saberem o que ela traz. São várias informações, várias configurações, vários layouts.
Bom, eu venho aqui em rótulo de dados, habilitei ele, eu quero que ele me traga o rótulo de dados, vocês podem ver que já trouxe 1.7 mi, eu quero que seja em linha preta, em cor preta. Bom, eu vou utilizar a unidade milhares. Então, eu tenho 1.743.000,11. E eu quero, vamos lá, eu quero que ele tenha tamanho 12 e a cor da minha fonte vai Arial Black, porque assim dá um destaque para ele. Bom, deixa eu ver aqui o que mais a gente pode fazer. Eu não quero que traga as informações do eixo Y, só está trazendo do eixo X e pronto. Só para início, para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Voltando aqui no nosso gráfico, eu trouxe o meu valor total. Só, Carlos, eu quero trazer algo mais. Vamos trazer as cidades aí para ver quanto cada cidade faturou. E aí eu pego aqui a minha cidade e arrasto em eixos. Vocês podem ver que eu tenho aqui o meu gráfico. Vamos aumentar um pouquinho ele para não cortar as informações. Então, eu tenho aqui Manaus, 252.000,25. Campinas, 250 mil. Jundiaí, 231 mil. Limeira, Uberlândia, Americana, Ribeirão Preto e Fortaleza. Então, trouxe o dado de cada cidade. Bom, vamos dar uma formatada aqui nesse eixo X. Deixa eu verificar aqui, meu eixo X, eu quero ele com cor preta. As letras também vão ser 12. E eu vou trazer em Arial Black. Pronto, assim dá um destaque tanto na letra quanto no número. Prontinho, tem as minhas cidades aqui trazendo valor. Bom, vocês entenderam para que serve a fórmula SumX? Então, através de uma nova medida, sem a necessidade de criar uma coluna na minha base de dados, eu vou lá e trago as informações, a agregação de valores ou a soma de valores de acordo com o critério pré-estabelecido. Já a fórmula SUM, como eu disse para vocês, ela faz a somatória apenas de uma coluna. Vamos por um exemplo? Então, aqui eu venho aqui em fórmulas, clico com o meu direito do mouse, venho em nova medidas e vamos lá. Ele está abrindo o meu editor e trouxe lá a minha medida. Como que vai se chamar essa medida? Eu vou fazer a somatória da quantidade de itens. Então, vai ser o meu total quantidade. E o que é esse total quantidade? Eu vou utilizar a minha fórmula SUM, onde vocês podem ver que adiciona todos os números de uma determinada coluna, e ele já habilitou a minha base de dados aqui que eu quero. Qual a informação que eu quero? Seria a minha base faturamentos quantidade. E habilitando ela aqui, prontinho, já está criada a minha total quantidade. Vamos colocar um cartão aqui para trazer esses valores e vou arrastar a minha total quantidade aqui para os campos. Prontinho, vocês podem ver que eu tenho um total de 7.985 itens que foram vendidos em todas as minhas lojas, independente do item que eu quero. Bom, esta foi a primeira aula e conforme a gente for evoluindo aí, eu vou trazendo novas funções, as quais vão ser utilizadas as funções de soma, de divisão, de média, para criar o que nós precisamos no nosso Dash. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula, que a força esteja com vocês. E fui! Até a próxima aula, galera!